Bom dia, meus irmãos, Deus abençoe. Diaconisa Silvania, amém. Aqui, essa manhã, com a palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia. Então, para a nossa meditação, Jó capítulo 1, 5, fala assim para nós, serei breve, amém? Fala assim: E sucedeu, pois que, tendo decorrido o turno dos dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Glória a Deus, aleluia. Aqui era Jó, o seu posicionamento na frente do Senhor, a se sacrificar pelos seus filhos todos os dias. Todos os dias Jó, ele oferecia holocausto ao Senhor para os seus filhos. Ele tinha medo, preocupação de um pai, de um servo de Deus, que seus filhos poderiam todos os dias pecarem. Porque eu vejo assim, meus irmãos, que os filhos de Jó não serviam o Senhor. Era essa a preocupação de Jó. E quando nós se preocupamos pelos nossos filhos, a primeira preocupação que vem é essa. O que está no coração dos nossos filhos, o que o nosso filho pensa de Deus, do Senhor, é a preocupação de um pai fiel que vive na presença do Senhor. E ele fazia isso de todo o seu coração. A preocupação de Jó era a salvação dos seus filhos. Era a salvação dos seus filhos que estava em jogo na vida de Jó. Tanto que a gente sabe o que acontece com os filhos de Jó. Mas o Senhor, ele é misericordioso para dar tudo em dobro. Glória a Deus, aleluia. Em dobro, eu quero dizer essa palavra em dobro, que o Senhor, ele acrescentou na vida de Jó tudo do bom e do melhor. No momento que faltou, que acabou tudo na vida de Jó, era Jó e Deus e a promessa. Deus tinha uma promessa na vida de Jó de dar mais uma segunda chance na vida de Jó e restituir tudo aquilo que Jó tinha perdido. Jó perdeu a saúde, Jó perdeu os filhos, Jó perde tudo a sua herança que ele tinha, mas ele não perdeu a confiança no Senhor. Não sei o que você está passando aí do outro lado, você que vai entrar, de repente você está passando por uma perda, você não está entendendo. Em todas as áreas da sua vida, você está perdendo, glória a Deus, aleluia. Mas tudo tem um propósito debaixo do céu e da terra, sobre a minha vida e sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Essa situação aí não é para sempre, não é para a tua morte, glória a Deus, aleluia, mas é para a glória de Deus. Talvez agora você não esteja entendendo, mas você vai entender mais na frente, glória a Deus, aleluia. O trabalhar de Deus na vida do seu povo é tudo para a glória dele. Nós não temos que ficar questionando por que está acontecendo isso ou aquilo. Deus sabe de todas as coisas. E se ele sabe de todas as coisas, nós temos mais que confiar no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jó aqui, ele não estava entendendo. Aqui, desculpa, era um tempo que ele estava se consagrando, oferecendo holocausto para os filhos. Mas ele não estava nem na mente de saber o que ia acontecer depois. Nós sabemos que depois ele só começou daqui, desse versículo 5, ele só começou a perder. E vai o versículo 2, o capítulo 2, a gente não lê, a gente vê o que ele estava passando. Foi atacado nos filhos, na saúde, nos bens materiais, mas ele estava sempre de pé. Estava sempre de pé na dor maior do mundo que você está passando,
você levante a mão para o alto e agradeça ao Senhor, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Jó não estava entendendo a situação que estava acontecendo, mas uma coisa ele entendia, que era tudo permissão do Senhor. Certas coisas que acontecem na nossa vida não é para nós entender, nem perguntar nada, é só glorificar o nome do Senhor. Aqui ele perde tudo, até a mulher que estava do lado dele, ele também não vê mais na vida dele. Era só ele e Deus naquela situação. Talvez você se encontra, talvez mais ou menos como a Jó, porque para passar a prova de Jó foi só ele. Nós sabemos na Bíblia que foi só Jó que passou por essa prova tão grande, porque Deus conhecia a estrutura de Jó. Deus conhece a sua estrutura, sabe que você pode passar por essa prova aí muito bem. E ele aqui, ele não tinha ajuda de ninguém, Ele estava sozinho na cinza e no pó e pronto e basta. Ele aqui, ele tinha só Deus. Tem prova na nossa vida que é só nós e Deus e mais ninguém, porque o Senhor, ele não dá a glória dele, meus irmãos, para ninguém. Então Jó aqui, ele fica sozinho porque era permissão de Deus, e ele, como servo de Deus, homem espiritual, ele estava entendendo a situação. E ele fica aqui no versículo 2, ele fica só com um caquinho de teia se coçando daquela doença que de repente chegou na vida de Jó. Mas Jó continua fiel até o fim. Continue fiel até o fim. Ah, irmã Silvia, você não sabe como é que está a minha vida. Continue fiel, louvando, glorificando o Senhor. Aqui ele pega o caquinho de teia, ele vai, se joga com a cara no pó, rasga as vestes e também o coração para o Senhor. E no de repente nós sabemos o que Deus fez na vida de Jó. Então Deus está provando você nessa situação aí para ver a sua fidelidade para com Deus. Amém, meus amados? Deus abençoe. Pai, abençoa teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guarda e livra teu povo de todo mal, no nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor.